Já no meio do jantar, levantou-se uma discussão sobre a obra de Giotto. «Quem é Giotto?», perguntou o cavaleiro. «Giotto?», respondeu do outro lado da mesa um homem de belo aspecto e longos cabelos anelados que se chamava Filippo. «É um pintor do século passado que foi discípulo de Cimabue.» «E Cimabue quem é?», perguntou o cavaleiro. Filippo sorriu e respondeu: «Tal como Adão foi o primeiro homem da terra, assim Cimabue foi o primeiro pintor da Itália. E foi ele quem descobriu o talento do jovem Giotto. Passou-se isto há mais de 100 anos numa manhã de primavera. Voltava então Cimabue de uma viagem quando, a meio do caminho, na vertente de um monte, num lugar solitário e selvagem, viu um grande penedo todo coberto de desenhos. Eram desenhos simples, mas cheios de beleza e de verdade. «Quem será o pintor que vem pintar as pedras das colinas?», exclamou Cimabue, maravilhado e cheio de surpresa. E, abandonando o seu caminho, atou o cavalo a uma árvore e resolveu ir examinar outros pedregulhos que se avistavam ao longe. Depois de ter caminhado quase meia hora por entre pinheiros, ciprestes, urzes e tojos, encontrou um rebanho com o seu pastor. Enquanto as ovelhas pastavam a erva tenra de abril, o pastor, ajoelhado em frente de um penedo, desenhava. Era um rapazito que aparentava uns 12 anos de idade e estava tão atento, tão absorvido no seu trabalho, que não viu chegar Cimabue, nem ouviu o barulho dos seus passos. Estava a desenhar um cordeiro. E havia tanto amor, tanta verdade e tanta beleza no seu desenho que o coração de Cimabue se encheu de espanto e de alegria. «Ouve, rapaz», disse ele, «quem te ensinou a desenhar?» Vendo perto dele aquele homem da cidade, o rapaz pôs-se de pé num salto. Depois sorriu e respondeu: «Ninguém me ensinou. Aprendi sozinho.» «Onde vives? Nestes montes? Que fazes?» «Guardo o meu rebanho.» «Como te chamas?» «Giotto.» «Ouve, Giotto, deixa as tuas ovelhas e vem comigo para Florença. Farei de ti meu discípulo e serás um dia um grande pintor.» E assim foi. O pastor seguiu Cimabue, que lhe ensinou todos os segredos da sua arte. O talento deste discípulo espantava todos os dias o seu mestre e em breve espantou Florença. Giotto tornou-se assim o pintor mais célebre daquele tempo. E Dante, que ele retratou e que foi seu amigo, fala dele no seu poema. «Quem era Dante?», perguntou o cavaleiro. Dante foi o maior poeta da Itália, um poeta que conhecia os segredos deste mundo e do outro, pois viu vivo aquilo que nós só veremos depois de mortos. «Como é isso?», espantou-se o cavaleiro. «É uma história tão extraordinária que muitos creem que Dante a sonhou.» «Diz-me essa história», pediu o cavaleiro. E Filippo começou a contar. Quando Dante tinha 9 anos de idade, viu um dia na rua uma rapariguinha tão jovem como ele e que se chamava Beatriz. Beatriz era a criança mais bela de Florença. Os seus olhos eram verdes e brilhantes, o seu pescoço alto e fino, os seus cabelos leves e loiros, trêmulos sob a brisa. E caminhava com ar tão puro, tão grave e tão honesto, que lembrava as Madonas que estão pintadas nas nossas igrejas. Dante amou-a desde essa idade e desde esse primeiro encontro. Mas passados anos, em plena juventude, Beatriz morreu. Esta morte foi o tormento de Dante. Então, para esquecer o seu desgosto, começou uma vida de loucuras e erros. Até que um dia, numa sexta-feira santa, a 8 de abril do ano de 1300, se encontrou perdido no meio de uma floresta escura e selvagem. Aí lhe apareceram um leopardo, um leão e uma loba. Dante olhou então à roda de si e viu passar uma sombra. Ele chamou em seu auxílio e a sombra disse-lhe: «Sou a sombra de Virgílio, o poeta morto há mais de 1000 anos, e venho da parte de Beatriz para te guiar até ao lugar onde ela te espera.» Dante seguiu Virgílio. Primeiro passaram sob a porta do inferno, onde está escrito: «Vós que entrais, deixai toda a esperança.»
Depois atravessaram os 9 círculos onde estão os condenados. Viram aqueles que estão cobertos por chuvas de lama, viram os que são eternamente arrastados em tempestades de vento, viram os que moram dentro do fogo e viram os traidores presos em lagos de gelo. Por toda a parte se erguiam monstros e demónios, e Dante agarrava-se a Virgílio tremendo de terror. E por toda a parte reinava a escuridão como numa mina, pois era ali um reino subterrâneo, sem sol, sem lua e sem estrelas, iluminado apenas pelas chamas infernais. Depois de terem percorrido todos os abismos do inferno, voltaram à luz do sol e chegaram ao purgatório, que é um monte no meio de uma ilha subindo para o céu. Aí, Dante e Virgílio viram as almas que, através de penitências e preces, vão a caminho do paraíso. Nesse lugar já não se viam demónios, mas em cada nova estrada surgiam anjos brilhantes como estrelas. Até que chegaram ao paraíso terrestre, que fica no cimo do monte do purgatório. Aí, entre relvas, bosques, fontes e flores, Dante voltou a ver Beatriz. Trazia na cabeça um véu branco cingido de oliveira. Os seus ombros estavam cobertos por um manto verde e o seu vestido era da cor da chama viva. Vinha num carro puxado por um estranho animal, metade leão e metade pássaro. Dante, disse ela, mandei-te chamar para te curar dos teus erros e pecados. Já viste o que sofrem as almas do inferno e já viste as grandes penitências daqueles que estão no purgatório. Agora vou-te levar comigo ao céu para que vejas a felicidade e a alegria dos bons e dos justos. Guiado por Beatriz, o poeta atravessou os 9 círculos do céu. Caminharam entre estrelas e planetas rodeados de anjos e cânticos. E viram as almas dos justos cheias de glória e de alegria. Quando chegaram ao 10º céu, Beatriz despediu-se do seu amigo e disse-lhe: volta à terra e escreve num livro todas estas coisas que viste. Assim ensinarás os homens a detestarem o mal e a desejarem o bem. Dante voltou a este mundo e cumpriu a vontade de Beatriz. Escreveu um longo e maravilhoso poema chamado A Divina Comédia, no qual contou a sua viagem através do reino dos mortos. A notícia desta viagem causou grande espanto em Florença. Quando Dante passava na rua, todos se viravam para o ver, pois diziam que ele ainda tinha a barba chamuscada pelo fogo do inferno que tinha atravessado. É verdadeiramente a história mais extraordinária que eu vi em toda a minha vida, disse o cavaleiro. Compreendo que Dante tenha sido recebido com grande espanto e curiosidade. E, mais ainda, julgo que daí em diante deve ter sido um homem de grande autoridade, respeitado e escutado por todos os seus concidadãos. De facto, disse Filipe, devia ter sido assim, mas não foi assim que aconteceu. Quando, depois de ter atravessado os 3 países da morte, o poeta voltou a Florença, encontrou a cidade apaixonada por grandes lutas políticas. Havia nesse tempo 2 partidos que dividiam a Itália, o partido dos guelfos e o partido dos gibelinos. Dante era gibelino e aconteceu que nesse ano de 1300 ele foi eleito para o governo da cidade. Mas tempos depois o seu partido foi vencido e o poeta foi exilado. Mais tarde, os seus inimigos também o condenaram a ser queimado vivo. Felizmente, nessa altura, ele já estava longe de Florença e assim escapou à morte e ao suplício. Mas nunca mais pôde voltar à sua cidade natal e viveu até ao fim da sua vida vagueando como refugiado político pelas outras cidades italianas. E foi neste exílio, separado de Beatriz pela morte e separado de Florença pela injustiça dos homens, que Dante escreveu a Divina Comédia.